Um negocinho. Olá! Olá, Denise. Olá, Eric. Seja bem-vindo. Olá, Flávio. Muito bem. Ricardo. É Ricardo ou é Denise? Os dois. Não, Denise Barbosa, Denise Shapiro também. Hoje a nossa live vai ser muito especial, viu? Vamos chamar um aviãozinho aí, chamar as pessoas para entrar, para participar. Muito bem, vamos esperar um pouquinho. Tem um minutinho só. Denise agora ela tem Instagram. Olá, Ciele, Simara, que bom, sejam bem-vindas. Pessoal, chama aí o aviãozinho, chama os amigos para participar. A nossa convidada ainda não está aqui, então a gente vai ganhando um tempo para esperar um pouquinho, né, o pessoal chegar. Vamos lá, Denise, chama suas amigas da internet. Simara, que bom que você voltou. Hoje vai ser bem bacana, porque hoje a gente vai falar de educação do modo geral, vamos falar de emoção, vamos falar de aprendizagem, vamos falar de ensino, de relação de pais e filhos, de professores e alunos. Então, assim, tá muito dentro daquilo que a gente precisa para se fortalecer, né? E hoje, mais do que nunca, trabalhar bem as emoções é fundamental para que a gente garanta melhor resultado. Dona França, chama o pessoal, chama o aviãozinho aí. A minha convidada ainda não entrou, deixa eu chamar ela aqui pelo Ana Paula, você chegou! Que bom! Então, eu tô pedindo para as pessoas irem chamando. Ana, chama aí o povo. Vou ver se tem alguém aqui também para chamar, alguém online. Vamos chamando, tá aqui, que ótimo. Então, gente, vamos começar? Todo mundo já acionou esse aviãozinho para convidar mais gente? A gente está concorrendo aí com umas 12 lives, né? E para falar em 12, hoje é a nossa 12ª live do Circuito Fora de Sala. É a última dessa série, tá? Desse circuito, dessa etapa, ela vai finalizar. Depois eu vou continuar com o circuito fora de sala, mas mais esporádico, né? A gente fez 12 dias direto, só parou para o final de semana e fica assim muito cansativo. Eu acho que a gente abordou os principais temas aqui, embora a gente sempre tenha muita coisa para falar sobre o assunto. E então hoje a gente vai encerrar com chave de ouro essa primeira etapa com a nossa convidada, que é Ana Paula Colatino. A Ana Paula, ela está desenvolvendo um trabalho brilhante de orientação de mães e pais de crianças e adolescentes nesse período de isolamento. Então eu vou chamar a Ana Paula para vir aqui para nossa conversa, para ela mesma poder se apresentar melhor. Cadê você? Ana Paula tá aqui, vem pra... Gente, muito pouca gente nessa live. Vamos acionar um aviãozinho. Léo, seja bem-vindo. Olá! Chama os seus. Olá, Ana Paula ainda não entrou aqui para mim, sua imagem. Tá Não? chegando. Não vai chegar. Não, tá chegando. Fica perto do teu roteador que a imagem fica melhor. Olha, já... Yara,
Liane, muito bem, gente. Vai acionando o aviãozinho enquanto a Ana Paula não chega. Ela está chegando Espero, eu tô aqui, é uma aqui. questão de internet. Eu tô aqui, não tá aparecendo uma imagem Ana, para você? não, ainda não. Vamos fazer o seguinte: sai que eu vou te chamar de novo. Tá Consegue bem. sair? Não, você tem que me. Peraí, consigo. Ótimo, tá, já vou te chamar de novo. Então, gente, nossa 12ª live, hoje com a nossa convidada, Ana Paula Colatino, que está fazendo um trabalho maravilhoso na orientação de pais de adolescentes e de crianças. Aí, seja Entrou? bem-vinda, Ah, Ana Paula, agora olá, sim, boa tudo noite, bem? Esther. Tudo bem? Tudo Boa bem? Eu tava aqui assim, noite. falando, eu tô aqui, tô te vendo. Estava rodando o preto aqui, É, Júlia, Tatiane, mó galera, que bom. Seja muito bem-vinda. Vai obrigada. ser muito importante esse tema que a gente tem para falar. O teu trabalho aí eu sei que está maravilhoso. Eu quero que você conte primeiro. Se apresenta. Pode Tá bom. começar. Então, boa noite mais uma vez, boa noite aí ao seu público. Estou vendo aqui algumas pessoas aqui minhas que chegaram também. Boa noite, pessoal. Eu sou a Ana Paula Colatino, Kid Coach e Teen Coach, e sou professora também da Rede Estadual de Ensino aqui do Rio. Sou casada com o Leonardo, temos dois menininhos, Miguel e João Felipe, e é com muita alegria que eu estou nesse trabalho aí assumindo o coaching infantil, coaching para adolescentes, e que nesse momento em que nós estamos vivendo, né, você também conhece um pouco desse trabalho, como favorece na questão das emoções, né, que está aí permeando esse momento que nós estamos vivenciando. É isso. Isso, Ana Paula, é justamente por saber da importância desse trabalho, do quanto ele contribui para ajudar tantas crianças, tantos adolescentes e tantas famílias. Eu fiz questão de fechar esse circuito com a sua fala, com a sua contribuição. Conta para gente como é que você está realizando esse trabalho hoje. Depois você vai explicar, eu vou emendar porque você de repente pode fazer tudo junto. O que, Tá. que é isso? O que é coaching? O que, que o coaching pode fazer pela criança, pelo adolescente, pela família? Aí você já embarca, vai. Então, vamos lá. O coaching é um processo, né? Um processo que se inicia, ele vai até mais ou menos umas 10 sessões, e é um processo no qual que começa com um objetivo definido e que nós traçamos junto com a família da criança ou do adolescente, onde eles querem chegar, qual é o auxílio, a ajuda que nós podemos dar a essa criança. Entendendo-se que nesse processo eu entendo que toda família ela consegue, ela tem condições, né, dentro do sistema familiar dela de encontrar as suas respostas para o desafio que ela está vivendo. O coaching vem com as suas ferramentas, com as técnicas, entre elas a técnica própria para o universo infanto-juvenil, para ajudar esse adolescente, essa criança a chegar a desenvolver um objetivo traçado por essa família. E o que é bem bacana no processo de coaching é que nós valorizamos, né, essa questão das emoções, né, que nossa live de hoje é sobre isso, né? A aprendizado, né, sem as emoções não é possível um aprendizado dissociado das emoções. E quando você permite essa criança expressar, ajuda ela a se posicionar, entender aquilo que ela pensa, o que ela sente, como ela quer agir a partir daí, você tem um grande ganho. Uma criança autoconfiante, uma criança responsável, uma criança que é detentora dos seus hábitos, das suas ações, porque ela sabe, consegue descobrir aquilo que ela quer e como ela quer agir diante das situações. E quando você falou que a live ia ser sobre a aprendizagem, né, as emoções, não tem como a gente falar de aprendizado dissociado das emoções. Sobretudo nesse momento que a gente está vivendo agora, entender o que está passando na cabeça dessas famílias, dessas crianças, né? É que se para o pai, para um adulto, já é tão difícil essa fase que a gente está vivendo, imagine uma criança, um adolescente, e aí é legal a gente voltar assim, Esther, entender um pouquinho porque que a gente fala aí dessa questão das emoções, porque tanto as escolas como os alunos e os pais, nós estamos nos reinventando, né? Tá todo mundo aí nesse boom do medo,
Hoje, mais uma vez, eu li uma mensagem de uma mãe que ela me dizia: Ana, nós estamos bem, mas o sentimento que perpassa aqui em casa é o medo. Porque começou a parar de ser números, né? Agora está começando a se aproximar. É um vizinho que faleceu de Covid, é alguém que está vivenciando essa doença agora. Então, as emoções estão à flor da pele e essa emoção do medo é o que mais permeia. E você imagine uma sala de aula, que nesse momento a gente não tem, essa criança está em casa, esse adolescente está em casa, esses pais estão em casa, vivenciando esse medo todo e tendo que dar conta de conteúdo programático. Tendo que dar conta de tarefas que a escola manda. Precisa fazer, tá aí, não é o tem que fazer, mas existe. A gente precisa continuar, a vida continua, embora as situações estejam aí. Mas entender que essa criança, na fase que ela está agora, ela é totalmente emoção, que ela é totalmente emotiva, né? Até um conceito que a gente tem da inteligência emocional, trazido aí de Daniel Goleman, com o livro dele, que contribui muito, ajuda muito a gente a entender isso. A importância da gente valorizar o que a criança sente para a aprendizagem é fundamental. Então, entender que essa criança ela é extremamente emotiva, que ela vive as emoções, ela basicamente é só o límbico, e a aprendizagem nesse momento, só no conteúdo, ela não se sustenta. E a mesma coisa com os adolescentes. Eles estão numa fase que o cérebro deles está fazendo várias sinapses, várias conexões, se preparando para uma fase adulta, né? Se preparando aí para a adultez, e precisa dar conta desse aprendizado também. Só que ele não se sustenta a uma dificuldade por conta da falta de valorização daquilo que ele está sentindo nesse momento. Eu falei um pouquinho assim do que está permeando a fase. Não, verdade. Né? E assim, é fato científico comprovado, né? Piaget já dizia que todo processo cognitivo ele caminha com esse emocional. A emoção, ela exige uma energia do nosso cérebro. Então, quando você está emocionalmente favorável, né, com emoções felizes, com emoções boas diante de um momento, do que seja, você está mais favorável para o aprendizado. Por isso que é muito importante também a criança estar feliz no seu ambiente escolar. Né? A criança gosta de estar ali, gosta da escola, professora, dos alunos, que ela vai para a escola feliz, pronto, aquilo ali, gente, é uma base para que ela aprenda e o aprendizado vai fluir naturalmente. Agora, quando a criança... às vezes o problema nem é na escola, a criança tem algum problema em casa, uma perda, uma mudança, qualquer coisa que tenha acontecido na vida dela, que possa mexer com as emoções, é fato que vai prejudicar ao cognitivo, ao aprendizado. Por quê? Porque ela está gastando a energia dela para elaborar essas emoções que para ela ainda é novidade. Então, não sobra. É como se for, a energia ela vai toda canalizada para essa digestão das emoções e aí ela não consegue se concentrar, falando assim, a grosso modo, né, para a aprendizagem em si. Então faz todo sentido, né? A tua fala, gente, eu não me apresentei, eu começo a falar aqui também, me empolgo. Eu sou Esther Shapiro, psicopedagoga, eu também sou coaching de adolescentes, também atendo pais. E assim, por isso que eu trouxe a Ana Paula, porque o trabalho dela é muito, muito parecido com o meu. A gente tem uma linha de pensamento bem parecida, ela é profissional de sala de aula, ela sabe das necessidades, tanto do aluno, do professor e dos pais que estão em casa. Então, acho que isso traz assim, um embasamento, né, muito importante. Quer dizer, a gente não está aqui dando piruada. Até gosto de ressaltar, Ana, porque a palavra coaching ficou muito mal vista, né? E aí parece que a gente resolve mudar de profissão. Não. Ela vem integrar, ela vem agregar valor, ela vem com ferramentas que fazem a gente poder trabalhar ainda com maior precisão. Você concorda comigo? De forma mais assertiva, né? De forma mais eficaz. De acordo com o objetivo que aquela família está tendo. Né? E você está falando aí da questão de salas de aula. Eu fiz um momento com as ferramentas que eu tenho com os meus alunos. São do primeiro ano do ensino médio,
E nós discutimos entre nós, professores, o quanto essa questão do momento agora estava interferindo, poderia estar interferindo nessas aulas online, porque a escola faz o papel dela, a gente precisa repassar os conteúdos, nós precisamos continuar, só que não pode se dissociar daquilo também que os alunos estão vivendo. Então, assim, esses alunos, foi na segunda-feira, eu estive com eles, e aí eu ofereci a eles essa oportunidade deles não só falarem aquilo que eles estavam sentindo, estavam vivenciando, e como eles gostariam de reagir diante desse momento. E uma das minhas alunas, dentre outros também, a primeira coisa que ele falou foi isso. Que ela falou foi isso. Professora, obrigado por você dar a oportunidade de eu falar, de eu ouvir o outro. Ela ainda utilizou, poxa, isso desenvolve a minha empatia, sabe? Consigo ter empatia pelo outro, perceber que o outro está vivenciando as mesmas coisas que eu. E eles é um grupo de adolescentes e que eles não tinham ainda. Eu perguntei se eles já tinham conversado, falado sobre o que estavam vivenciando, tanto em casa, com os familiares, né? E com eles mesmos, nos estudos e tal. Então, eles falaram quanto contribuiu poder expressar, verbalizar o que estava sentindo e o que estava bloqueando. E aí eles falaram, nossa, agora eu estou preparado para a aula. Falei, que bom, então agora vamos começar. E aí nós começamos, eu fiz uma aula com eles e tal. Mas assim, é para dizer que não tem como a gente separar isso. E a mesma coisa em casa, né? O que acontece? Os pais se cobram muito porque a mãe e o pai quer ter multitarefas, é cuidar de casa, é ter o home office, é dar conta do trabalho do filho. Peraí, calma, esse momento agora a criança também, ela precisa, a criança e o adolescente precisa desenvolver ali a autorresponsabilidade. É o momento em que o pai e a mãe podem aproveitar para desenvolver autonomia naquela criança, sabe? Olha, se você estivesse na escola, você não teria esse apoio, na escola você teria esse horário, né? Coloca aquela criança, aquele adolescente para fazer o que ele precisa fazer, né? E depois essa questão mesmo que eu estava falando no início do medo que tem perpassado assim nas pessoas, possibilitar atividades dinâmicas de acordo com a faixa etária que contribuam para que os alunos consigam expressar o que estão sentindo, com certeza isso vai reverberar no momento de aprendizagem. Porque se eu estou com uma emoção equilibrada, se o indivíduo está emocionalmente equilibrado e com bem-estar, eu consigo estimular a produção de vários hormônios que favorecem para a aprendizagem. É uma dopamina que precisa estar ali sempre motivado, é uma serotonina, uma endorfina, aquela dose, né? Dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina, que são hormônios responsáveis pelo prazer, pela alegria, pela felicidade, pelo empenho, pela dedicação, motivação, e entre outras coisas. Que hoje a gente, dentro de casa, algumas coisas não favorecem para que esses hormônios venham e sejam produzidos dentro de nós. No entanto, dentro do meu lar, eu posso, em algum momento com a minha família, colocar na minha rotina algo que favoreça também essa criança, esse adolescente, a sair um pouco só daquele conteúdo, daquela tela do computador. Eu sei que tem adolescentes aí se preparando, jovens se preparando para o Enem, enfim, mas não é só isso, é não separar totalmente de forma a aniquilar, porque isso lá na frente vai voltar. É uma coisa assim, volta de uma forma com crises de ansiedades, com estresse, com os conteúdos que não foram assimilados. Por quê? Porque não está se permitindo, está ali naquele conteúdo, exercício, enfim. Não sei se está fazendo sentido, né? Que a gente conversou um pouquinho pelo telefone. Eu mesmo conversando com algumas amigas professoras mesmo hoje, os outros dias, elas têm falado elas não têm noção de como está sendo isso em casa, né? Como os alunos estão vivenciando essa questão em casa, mas o que elas percebem, né? Dos aprendizados, da atenção, da diminuição da concentração, por conta de que aluno que de repente em casa aconteceu uma situação de uma perda de emprego, de alguém que faleceu. Tudo isso são situações que se passam em casa e que mexem com a emoção daquela criança. E aí a mãe não sabe. Como que isso vai sinalizar? É uma irritação, é um desinteresse pelo estudo. E aí o pai, mas você não quer fazer e todo mundo está fazendo, uma cobrança. Mas peraí, como é que está emocionalmente essa criança? Como é que ele está, esse adolescente? Você já parou para conversar com ele? Já parou para perguntar, para ele expressar o que você está sentindo? Como você está percebendo o que está acontecendo? Se a escola, se não tem um momento para isso, eu em casa eu preciso favorecer isso.
E os pais também, né? Nada impede de que eu, como mãe, como pai, fale para o meu filho também o que estou passando, o que estou sentindo e o que eu vou fazer para que eu consiga administrar, gestar essas emoções. Sim, é verdade. Às vezes também é importante sinalizar que a reação da criança e do adolescente nem sempre é demonstrar tristeza, né? Ele pode estar sentindo, tendo uma emoção negativa e está demonstrando isso através de uma agitação, você colocou como uma agressão, Interesse, né? desinteresse. Então, assim, a gente tem que ficar muito atenta a todos esses sinais. Eu sempre falo isso, né? Eu faço uma palestra dentro da psicopedagogia falando muito da depressão, né? Depressão que acontece, depressão infantil, acontece depressão de adolescência, aliás, assim, casos alarmantes mesmo no Brasil de extremos, né? Então eu montei eu comecei a estudar sobre o assunto. E aí a gente tem que trabalhar toda essa parte emocional, toda essa parte da ansiedade, como cada um lida com a emoção. E a criança e o adolescente, eu penso, Ana, que eles ainda não têm um completo domínio e conhecimento das suas emoções. Lidar com emoções é difícil. É difícil para a gente que é adulto. Os hormônios também fazem a diferença porque eles potencializam tudo. Fazem a diferença sim, Cláudia. E assim, e às vezes fica muito difícil perceber o que você está sentindo. Então, essa proposta, né, de um diálogo, de se fazer pensar sobre, ajuda muito por uma questão que hoje é fundamental, o autoconhecimento. Você precisa se conhecer. E se a gente proporcionar para os nossos jovens isso o quanto antes, é melhor. E até dizer, será que você não está assim por causa disso? Por que será que você está assim? Será que você... o que pode te fazer ficar melhor? Não é isso? E encontrando um caminho para que ele se perceba, para que ele tenha clareza daquilo que ele sente e aquilo que ele pode fazer para tirar ele, né, daquela situação. É muito interessante a gente falar sobre isso, muito interessante mesmo. Aqui alguém está colocando, importante acolher as emoções. E como Aqui também, acolher deixa eu ver, ela essas é emoções? coach. É a Rosângela. Sim, Rosângela acolher. é uma amiga. Que bom, Rô, que você está aqui. A colega aqui, como é que é o nome dela? Rosângela. Rosângela É a Zamboni. Rosângela? Isso, é a É a Rosângela. Rosângela que eu conheço? Isso. Ah, que bom! Bem-vinda, Rose! Você está certíssima, acolher. Acolher é a palavra até inicial, né? Eu acolho pai, mãe, criança, acolher essas emoções e falar, cara, eu entendo, eu sei o que você está sentindo, eu te entendo, né? É tão bom quando a gente recebe isso de alguém, não é? Sim. Que quando a gente faz pelo outro é maravilhoso. Mas que maravilha, Ana, Quando a maravilha. gente diz assim, né, Esther, de acolher, é o acolher no sentido mesmo de sem o julgamento, né? Que a gente também leva muito isso no nosso trabalho. É o perguntar, né? O que se sente, como sente, o que você pensa em fazer a partir disso que você está sentindo, e ajudar aquela criança e adolescente a descobrir um caminho. Então, descobrir um caminho, como ele pode administrar essas emoções. E é interessante que no livro do Daniel, quando a gente fala, né, que ele define o cérebro, né, como o cérebro de cima e o cérebro de baixo. A criança que é extremamente o límbico, vivencia esse límbico nessa região aqui atrás do nosso cérebro, que é responsável pelas emoções, pelas funções básicas, né, bem primitiva. E o neocórtex dela ainda não está preparado, né? Vai se preparar lá, vai estar maduro, né? Essa maturação vai acontecer por volta dos 24 anos, como dizem alguns autores, e outros até mais. Então, você querer que essa criança pense, reaja de uma forma planejada, racional, é difícil, é complicado. É a mesma coisa o adolescente que está ali vivenciando características específicas da
da idade dele e que precisa se integrar como indivíduo, ainda está se autoconhecendo, ainda está se percebendo e administrar tudo isso, junto com isso, tanto conteúdo que ele precisa dar conta da escola desde pequeno, como os adolescentes também. E eu estou me lembrando aqui que uma palavra que nós falamos hoje, estávamos eu e uma colega, né, da adaptação desse momento. A adaptação no sentido, né, na escola do meu filho eu percebo muito isso, na adaptação dos conteúdos que têm sido passados para as crianças. É uma adaptação, não é uma substituição do presencial para... Travou aqui. Agora sim, vai, continua, por favor. Adaptação, assim, a vivência que hoje os pais têm na escola, em casa, e às vezes que em alguns momentos a criança tem tanto repasse de conteúdo, tanto repasse, que ela não se permite se adaptar ainda a esse momento. E o pai nem tem noção de que ele está vivendo, de como ele pode modificar isso, como ele pode atuar de forma a melhorar o aprendizado do filho, né? E aí eu volto àquilo que eu estava falando no início. A cobrança que os pais se fazem é muito grande. Isso a criança percebe, isso o adolescente percebe também, essa cobrança, não ter um período, uma rotina que permita um jogo, uma brincadeira, um lazer, uma conversa, assistir um filme, um documentário, atividades que proporcionem essa emoção vir para fora, de forma a ele se equilibrar, se manter emocionalmente mais preparado, produzir esses hormônios aí que nós falamos aqui, responsável pelo prazer, para que a criança esteja disposta, esteja bem para aprender, para esse aprendizado que hoje é de uma forma diferente, né? De uma forma diferente que a gente está aí nesse EAD. A Rosângela, com certeza, né? Aqui, você consegue ver? Para mim aqui já passou um pouquinho. Vejo nessa quarentena a importância dos pais em estar atento ao comportamento da criança e do adolescente para essas emoções que estão em questão. Sim. Uhum. Aí a outra, aí completa. Talvez a família, Ana, Ana, saber o limite e deixar, às vezes, um pouco a escola para vivenciar as emoções. O que assim, Ana, para contribuir com a tua fala, que assim faz super sentido, só assim para o pessoal que está aqui, para a gente reiterar já, né, um conceito. A escola precisou continuar as atividades, se reinventou do jeito que deu. Do jeito dela. As famílias também tiveram que continuar os seus trabalhos, as suas funções, e estão se reinventando do jeito que dá. Muitas vezes não tem tecnologia para todo mundo, né, dentro da mesma família. Muitas vezes os recursos de internet não são suficientes. A gente lida com desafios... Né? Exatamente. Trabalho de pai, trabalho de mãe, afazeres domésticos, você bem pontuou isso no início. Então, tá todo mundo, é a questão da adaptação, está todo mundo tentando se organizar dentro desse novo contexto. O fato é que, na tentativa da escola não parar, eu penso que algumas, não são todas, né, e são vários casos, acabaram que dando um volume de conteúdo muito grande, não dosando, porque eu acho que a palavra agora adaptando, eu acho que a palavra seria adaptar, não é substituir o que é presencial para o virtual. E aí causa uma sobrecarga não só nas crianças, sem te cortar, mas nos adolescentes, mas também nos professores. Sim, sim, verdade, porque 5 horas online ninguém aguenta. É muito diferente. Uma hora de aula online, ela rende pra caramba. Então, assim, a gente já falou até aqui em outras lives, em função de conteúdo, fracionar conteúdo, que aprenda pouco, esse pouco é muito, quando ele é bem aprendido, né? Quando ele faz sentido, quando ele se conecta com o todo, e aí é mais fácil de administrar. Agora, infelizmente, assim, os meus alunos, tenho alunos de alfabetização de escola pública e tem um das escolas aí, da escola aí que vocês já trabalharam. Sim. Pais perdidos, tanto de uma, são extremos, né? Uma escola de elite, uma escola pública, os pais perdidos. Ainda mais
no que se refere à alfabetização, porque eles não sabem o que fazer. Eles não sabem se é a função deles alfabetizar, se é a escola, uma ansiedade, assim, e é aí que vem para a nossa mão, né, Ana? Para a E aí, gente poder ajudar esses pais a se organizar com isso, você não acha? sim, e é nesse momento que a gente fala, calma, né? Calma. Calma. Você não tem que dar conta de tudo, sabe? É um momento em que todo mundo, a gente falava na live ontem, 99% da população está vivendo as adaptações que o seu filho está passando, que você está passando, né? Que esse adolescente está passando. Então, é uma calma, é uma readaptação de tudo. É de tudo. Assim, uma contribuição, né, que a gente tem para a vivência dessas emoções aí, de tanta cobrança, né, que a neurociência traz, que os pensamentos vêm primeiro. Né? Então, esse pensamento de se preocupar, de ter que dar conta e vai passar do ano e ele tem que aprender. Eu entendo que isso, sobretudo, aconteça com os pais que têm filhos já do primeiro ano do ensino fundamental, né? Até o ensino médio. Os menores, como é o meu caso da educação infantil, a coisa já é um pouquinho mais leve. Mas quem está aí com filho, né, no primeiro segmento, segundo segmento, ensino médio, a preocupação é grande. Só que, assim, se você se deixar levar por todos esses pensamentos, esse pensamento vai gerar emoções, e essas emoções vão ser emoções pesadas, emoções difíceis de lidar e que vão gerar atitudes aí na cobrança, na sobrecarga, e que mais à frente isso pode acabar desencadeando uma série de questões, né, de crise de ansiedade, de falta de dificuldade de aprendizagem, ou então mesmo uma questão de desinteresse total por esse estudo. Então eu vejo que assim a cobrança é muito grande. A cobrança dos pais, a cobrança que vem do trabalho, a cobrança que vem dos próprios alunos em si, porque querem passar, porque tem prova de Enem, porque querem aprender. Só que calma, sabe? Valoriza o que se escute, o que você está sentindo. Não é deixar de estudar. Eu não estou aqui falando de algo de irresponsabilidade, não é isso. Mas é o se escutar, o se perceber para ajudar, para manter a saúde emocional daquela família, a ponto de que quando tudo isso passar, nossa, eu vou conseguir administrar agora o que me é possível diante da realidade que eu tenho nesse momento, que já passou o tempo de clausura, de dificuldade, enfim. Não sei se a Rosângela escreveu mais, Sim, a palavra calma, você consegue ler, é virado de chave, porque o que eu tenho percebido aqui é nos priorizar atendimentos, a saúde mental. Priorizar a saúde mental, é verdade. o E que eu junto com percebo. isso, né, e junto com essa saúde mental, com a palavra calma, a gente consegue aprender tantos outros valores, né, Ana? Tantas outras coisas que vão ser importantes para a vida inteira. Muito mais do que conteúdo de escola, porque a escola, ao meu ver, eu não sei se você concorda comigo, ela não vai ser nunca mais o que ela era antes. Acabou. Acho que quando A escola não tem permanecerem assim, vão opção, ela vai ficar. ter que mudar. Porque não Não é só tem mais. conteúdo. Eu estava Não. conversando com uma amiga essa semana, também é psicopedagoga como você, e nós estávamos falando, Ana, é muito conteúdo, mas a vida também é um conteúdo. Então não adianta só gerar nessa criança, incutir nela uma série de conteúdos, quando a vida, nesse momento agora, também está exigindo dessa criança, dessa família, da escola, novos aprendizados, que passam também pelas emoções. Né? E a gente vê na BNCC a própria a importância do desenvolvimento socioemocional, né? Conduzir esse indivíduo, assim, esse aluno como um ser integrado, não só receber os conteúdos, mas de uma forma que ele se torne um adulto capaz de também gerir os seus relacionamentos numa futura empresa, na vida profissional, e que essa pessoa pode ser muito boa de conteúdo, recebeu toda a informação, mas não sabe gerir emocionalmente as relações, não sustenta um local onde está, por conta de dificuldades mesmo de relações interpessoais também. Então, assim, quando a gente fala aqui da questão de valorizar as emoções, não é de dissociar inteiramente da aprendizagem de conteúdos, mas é junto com as emoções, você ter um conteúdo bem elaborado, de forma que o seu neocórtex vai assimilar, e o límbico, quando você ensina aquele aluno, quando ele aprende junto com as emoções, ele não só grava aqui na parte dele de raciocínio mental, como também fica lá nas emoções, e aquilo é fixado, é consolidado o aprendizado de forma mais efetiva, né, quando você aprende dessa forma.
Claro, com certeza. E é muito interessante tudo isso, porque hoje, no mundo corporativo, na hora do recrutamento e seleção de um candidato, é muito mais valorizado o que ele tem de skill, né, de habilidades, né, de relacionamento interpessoal, de domínio dessas emoções, de autoconhecimento. Isso tudo é de controle, né, de antifrágil, de resiliência, todas essas habilidades, elas são muito mais importantes, elas são Para a muito vida, mais. né? Para as E relações para o trabalho, e para as também. relações do trabalho. Elas são hoje considerados critérios mais fortes na hora de selecionar um candidato. É isso que eu Então, ia hoje falar. aquele cara, porque o conteúdo Ele ele aprende. é acessível hoje. Você acessa o conteúdo. Tem milhões de canais confiáveis que você entra e tem acesso a um conteúdo que você desconhece. Sim. Mas o que você precisa é esse ganho básico, né, de habilidades básicas Uhum. para te fazer ser um bom funcionário, um bom gestor, um bom líder, um bom colega de trabalho, uma boa esposa, um bom marido, enfim, isso você não vai encontrar nos Os sites, não vai livros. encontrar, né? Isso são habilidades que precisam ser vivenciadas, estimuladas, principalmente para a gente aqui que lida com essa faixa etária de crianças e adolescentes, né? Sim. Então, está nas nossas mãos, está nas mãos dos pais, dos educadores, formar pessoas melhores para um Sim. mundo melhor, né? Não é só a escola que não vai ser mais a mesma, o mundo não vai ser o mesmo. Sim. Né? Então, a gente tem que preparar essas crianças para esse novo mundo. O que a gente quer? No outro dia, numa live, alguém citou aquele ator Flávio Migliasso que cometeu suicídio, né? E parece que ele deixou uma carta e falando na carta que a humanidade não deu certo. Dói, né, da gente ouvir isso, a gente aqui fazendo um esforço terrível, acreditando no potencial dessas pessoas, na capacidade criativa, reinventiva de todos, lutando pela vida. E essa frase me chocou, porque eu não quero acreditar nisso. Eu quero acreditar que a humanidade deu certo sim, que vai ser cada vez melhor. A gente vê muita coisa errada, mas a gente está aqui para tentar melhorar cada vez mais isso tudo, né? E por isso, assim, é por isso que eu me apaixonei pela educação, porque a educação transforma pessoas, né? E esse trabalho do coaching, ele aproxima muito mais, de uma forma muito mais humanizada. Não é isso, Ana? E quando você fala aí dessa questão dele, né, não tem como a gente não lembrar como ele estava vivenciando as emoções. Será que ele teve alguém para ouvi-lo? Imagina uma criança que desde pequena é ajudada a expressar aquilo que ela está sentindo, o que ela está pensando. Vai ser um adulto mais saudável, mais equilibrado. Não estou aqui falando de patologia, né? Não estou falando desse Sim, sentido, mas sim. de você se preocupar em desenvolver esse ser humano que é capaz de estabelecer relações interpessoais, né? Que ele seja capaz, na empresa dele, ele dar conta de todos os estilos de comportamento, estilo comportamental, com os quais ele vai lidar. E que isso, supera os conhecimentos que ele tem. Né, supera todo o conhecimento que ele venha a ter a partir de conteúdos. A Rosângela até está falando aqui, né? Se a escola tivesse trabalhado lá atrás as habilidades socioemocionais, acredito que essas emoções Sim. sairiam ganhando nesse momento, com certeza. Né? Mas assim, Sim. então, ao mesmo tempo, em contrapartida, a gente tem muitas escolas também, né, Rosângela, que hoje têm se preocupado com isso. Muitas famílias que eu atendo e que falam isso também, né, que se preocupam com a forma que está educando, quanto está permitindo, porque antigamente não era assim, né? Nós viemos de uma geração em que o emocional não era valorizado, né? Não da forma que é hoje.
né, que é tentado entender, é tentado compreender. Então, quando a gente vem com as nossas ferramentas do coaching para adolescente, para as crianças, nós, nesse momento, estamos ajudando essa família, essa criança, a verbalizar, né, a falar o que ela está sentindo, e com isso ela tem muitos ganhos, não só nos relacionamentos dela com os de casa, mas como também na escola, no aprendizado, enfim, naquilo que ela quer, no caso dos mais velhos, né, dos adolescentes, o que eles pensam sobre eles e querem para eles no futuro. Então, fiquei apaixonada por conhecer o coaching, poder ajudar famílias dessa forma, poder estar ajudando a minha família, né, e em valorizar esses lados. Eu estava lembrando aqui também, quando a gente estava falando, né, de quanto essa questão da adaptação é importante. Porque as escolas que têm buscado se adaptar, até as famílias percebem e recebem esse ganho em casa, né, nesse momento que nós estamos vivenciando, com as atividades dinâmicas que tem passado. Eu falo isso por conta da escola do meu filho, sabe? O deixar expressar as emoções, levar a criança a transferir para casa, porque eles estão dentro de casa, né? Então é inevitável que os pais não percebam essa diferença. E daqueles que eu tenho atendido, como eu conversei com essa mãe hoje, que ela falava: olha, nós estamos aqui perpassando muito medo, e ao mesmo tempo ela percebeu quanto o filho dela estava mais, embora eles estejam vivenciando esse medo, as crianças estão mais tranquilas, porque eles estão passando em casa um momento com os pais em que ela tem tido mais oportunidade de conversar, de ajudá-lo, de permitir que ele fale. Era uma família que tinha muito essa questão de um ouvir o outro, de entender o que o filho estava passando, e com as ferramentas a gente ajuda muito a criança a expressar o que ela está sentindo. Então, era um ganho que ela teve nesse processo, né, do coaching, que levou para ela esse benefício. Ana, só para te avisar, a gente só tem 20 minutos de live, tá? Ela encerra em 1 hora. Só para a gente controlar o tempo, porque esse papo delicioso a gente não para nunca. E acrescentando tudo isso, nossa, é muito legal falar disso, né? Uma das coisas que o coaching prioriza é um propósito de vida. E não dá para se pensar em propósito de vida desvinculado de felicidade. Existem muitas pessoas que hoje, que eu conheço, que pensam que felicidade são momentos. Eu não acredito nisso. Eu acho que felicidade é um estado de espírito. É óbvio que a gente está vivendo um momento muito delicado. Envolve tristeza, sim, claro. Mas o normal da pessoa, na minha perspectiva, a minha maneira de viver, o normal de uma pessoa é ser feliz. E a gente é feliz como? Através das nossas escolhas, né? Através dos nossos pensamentos, gerenciando as nossas emoções. Então, o coaching, esse caminho, essa construção toda desse processo é para que a gente tenha pessoas mais felizes. Pessoa feliz não faz fofoca, pessoa feliz não fica competindo com um colega do trabalho, não é verdade? Sim, Pessoa verdade. Feliz é realizada, ela está bem, ela ajuda o próximo. Então, assim, eu quero mais pessoas felizes perto de mim. Então, eu trabalho muito com isso, né? E não é um clichê. A felicidade não é um clichê. Eu acho que quem não se sente feliz precisa procurar buscar essa felicidade. Até porque, né? Até porque no processo também a gente trabalha muito com os valores, né? O valor dessa família. Então, não tem como não desenvolver essa felicidade sem pensar nos valores. E esse momento que nós estamos vivendo... Autoconhecimento. Quantas pessoas estão descobrindo seus valores, né? Aquilo que é essencial. Olha, Ana, agora você falou tudo. Eu tenho um primo, tá? Que ele está afastado da família. Ele não é feliz. Ele só se sente feliz de uma forma, viajando. É óbvio que tem alguma coisa errada. Ele não sente prazer em nada. Gente, alguma coisa está errada, ele não se conhece, os valores dele eu não sei quais são, ele está afastado, não tem nem como ajudar. Mas, assim, para mim, é assustador ver uma pessoa dessa maneira, entende?
Lógico que o caso eu acho que seria dele procurar uma ajuda até profissional mais especializada, né? A gente está falando aqui, mas hoje ele é adulto, mas ele foi criança, né? Lá atrás, o que foi feito, né? Nesse gerenciamento, em trabalhar essas habilidades socioemocionais, como a Rosângela bem colocou, né? Dentro da escola e da família, porque o trabalho é conjugado, não tem separação. É um desenvolvimento de um ser, não é isso? Sim. É uma parceria, então, né? uma parceria. Pessoal, se vocês quiserem perguntar, a Ana está aqui. Olha, a Rosângela. Pois é, a humanidade evoluiu, mas o ser humano está sempre em construção. A Rosângela, ela já está ansiosa para as dicas finais que a Ana vai deixar para a gente. Mas antes disso, a gente ainda tem 15 minutos. Vocês podem perguntar, às vezes, se alguém está passando. Hã? A Rosângela diz aqui, pessoa feliz conta a novidade. E depois ela perguntou... sim, é isso aí. Ela falou assim... Agora, vê quem não é feliz. Gente, eu não quero perto de mim, sinceramente. Só dá problema, só te traz problema, só te conta desgraça. Não dá. Não dá. Mas... Então, assim, ajudar essa pessoa a superar, vamos ficar felizes aí, vamos ficar bem, né? E às vezes precisa de ajuda. Precisa de ajuda, precisa buscar recursos que te façam estar bem nesse momento, né? Evitar os pensamentos que são negativos. E como eu evito isso? É buscando coisas que alimentem bem as minhas emoções, né? Buscar pessoas que alimentem bem as minhas emoções, para que eu consiga gerenciar não só esse momento atual, como administrar essa criança que vai precisar de mim em casa, esse adolescente vai precisar também ali nos estudos, né? E a Rosângela fala, qual a mensagem? É de calma. Eu, pelo menos, penso dessa forma, né? E tenho todas as vezes que alguém vem falar, calma. E é uma frase que a gente tem ouvido muitas pessoas falarem, né? Que tudo vai passar. Sim, tudo vai passar. Mas se eu não me escutar, se eu não me permitir vivenciar o que eu posso tirar de melhor nesse momento, né, a partir da minha calma, da minha parada, eu não vou conseguir passar por esse momento e ao final poder dizer a pessoa que eu me transformei, o filho que eu pude melhorar, o trabalho que eu reinventei, o projeto que eu consegui elaborar nesse momento. Então, a mensagem seria dessa mesmo, de se escutar, de se permitir esse momento, que eu acho que, para algumas pessoas, eu sei que estão passando por dificuldades, por conta da própria situação, mas você permitir também, você se escutar, e o que eu posso fazer de melhor para mim nesse momento, eu acho que quando isso tudo passar, eu vou perceber os frutos do que eu permiti nessa quarentena. Que ela pode ser uma quarentena frutuosa, pode ser uma quarentena que gere muitos outros benefícios, mais do que os males que a gente já tem lá fora por conta da saúde, né? Mas na questão emocional, na questão de profissional, para muitas pessoas está sendo uma oportunidade que ou está muito ruim e ela vai ser obrigada, o coach ajuda muito a gente a ver isso, né? Assim, o que eu quero? Até aqui foi bom, eu não quero isso, então qual o passo que eu vou dar? E para outros está sendo um estímulo, assim, uma dopamina o tempo inteiro de estímulo, de motivação, para manter aquilo que faz ou para seguir em frente a novos projetos. Então, isso só vem da autoescuta, né? Como estão as minhas emoções, como eu estou me sentindo aqui. Eu penso nisso, assim, vejo dessa forma. Maravilha. Agora, assim, primeiro, a minha contribuição, né, além de tudo que você falou que foi perfeito, eu como mãe, como pai, que tipo de emoção eu estou passando para o meu filho? Porque vocês são representantes, pai e mãe, né, referência para filho. Então, que tipo de emoção eu estou passando? Eu estou o tempo todo nervoso, eu estou o tempo todo irritado, eu estou o tempo todo com medo. Então, primeiro, tem que cuidar de si. Sim. Depois, acolher... Né? Você primeiro para depois ajudar o outro. Primeiro Sim, se perceba, exatamente. E depois também, uma outra questão, a Rosângela colocou, é fundamental, acolher. Acolher, gente, não é passar a mão. Isso é importante falar. Acolher, por exemplo, eu tenho uma sobrinha que ela é o catiço, ela é levada, ela é agitada, ela tem 4 anos, ela não... Até porque
Cheio, como eu queria passar, mas sabe como é que é, né? Pai e mãe, ainda mais, é muito difícil. Eu não poderia fazer esse trabalho, mas eu lembro de você o tempo todo para ela. Porque, assim, eu falo muito da questão dos limites, como proteção, até para ela saber o que pode e o que não pode, porque a criança não sabe, como você disse. Ela está perdida, ela é um ser ali para ser lapidado, né? Essa agitação dela, entender o que é isso, o que ela quer dizer com isso. Acolher isso, é você perceber que ela está querendo chamar a tua atenção o tempo inteiro. Ela está precisando de você o tempo todo. E como resolver essa questão? Se você não está dando conta sozinho, busque ajuda. E aí, existem vários especialistas que vão poder te orientar e vão poder te ajudar a encontrar um caminho. Às vezes, num simples bate-papo, né, Ana? Sim, e Num entender simples bate-papo, uma orientação. qual o cenário que essa família quer ter, né? Qual o cenário que está vivendo atual e qual o cenário que você quer, o que você quer ter. E isso, no processo, nos atendimentos, a gente consegue ajudar a família através de boas perguntas, onde ela quer chegar. Não é chegar com a resposta pronta. Isso nós não levamos, né, o Esther, nem para o adolescente, nem para a criança. Nós acreditamos que todos têm os recursos, o potencial de encontrar o seu desenvolvimento a partir do momento em que um profissional vem e te ajuda a perceber de outra forma, né? A ver, ter um outro olhar sobre aquela situação, aquele cenário que está vivenciando ali. E às vezes a família só precisa disso, na maioria das vezes. Né? A maioria das vezes a resposta já está ali dentro, e aí você vem, faz um processo, leva uma técnica, uma ferramenta, é isso que eu quero. Aí a pessoa, depois daquele insight, aquela mudança de mindset, pronto. A coisa flui e vão vindo outros ganhos, e que a gente só tenha a ficar assim, alegre por ver os benefícios e os ganhos daquela família. É isso aí. A Cláudia está colocando aqui que ela faz psicopedagogia e gostaria, está ansiosa em saber como ajudar as crianças e os adolescentes a se sentirem bem dentro e fora do ambiente escolar. Cláudia, trabalhando, sendo assim, e outra coisa, é uma profissão que a gente tem que amar. E não é piega falar isso, sim, sabe? Eu me entrego, eu amo os meus alunos enquanto alunos, né? Enquanto eles são meus ali naquele momento, ou para um atendimento psicopedagógico, um atendimento de coach, ou uma aula que eu estou dando, eu me entrego para eles totalmente, sabe? Então eu faço mesmo de coração. E aí flui, e aí vai, é uma troca, não é, Ana? E é tão bom você permitir que esses alunos, não é muito difícil de permitir que eles falem, né? Levar isso para eles, né? Tanto para a criança de educação infantil, né, dessa fase, como para os maiores. E eles vão fazer essa troca dentro do seu ajuste, nos combinados de sala de aula, nos acordos. É possível a gente encontrar uma forma de dar uma aula, de se adaptar à necessidade daquele aluno e ele expressar como ele gostaria que fosse. E ele mesmo se compromete, é o que a gente fala tanto da autorresponsabilidade, quando você cria, constrói, estabelece uma rotina com essa criança em casa ou com esse aluno em sala de aula, sendo os menores ou os maiores, você ganha o envolvimento dessa criança, né? E aí o aprendizado se torna mais prazeroso, a aula fica mais dinâmica, tudo isso acaba colaborando para que os ganhos venham lá no resultado positivo da assimilação, consolidação dos conteúdos. E aí, ainda nas dicas, né, a Ana Paula falou muitas vezes, mas eu gostaria de pontuar, incentivar a comunicação, né? Incentivar que ele fale o que ele está sentindo, não é isso, Ana? Perguntar mesmo para essa criança, né, como ela percebe, o que ela sente, como ela está vendo, de que forma você gostaria de agir, de que forma você queria que fosse, né, se a situação mudasse, ou se você pudesse mudar isso. E assim, em casa, como nós estamos em casa, os pais podem ser bem criativos, né? Com desenhos, com material, o material mesmo que tem em casa, os menores é um desenho, os maiores a partir de um filme, de um jogo, enfim, tem os seus meios, e é o que a gente fala, nós não levamos a resposta pronta. A partir de cada família tem o seu formato. Para algumas famílias, o lúdico é muito fácil entrar, porque a família já vivencia muito isso. Então, se você perguntar para ela o que você nunca fez, que você gostaria de fazer, ela vai descobrir um caminho com mais facilidade. Outras não. Outras precisam pensar, porque a mudança não é fácil. Mudar de comportamento, não é simples, né?
Então, isso demora para você consolidar uma mudança, uma escolha que venha favorecer aquela criança ou aquele adolescente. Então, quando ela diz assim, sugestão de material, eu acho que ela, não sei se ela fala para salas de aula ou para casa. É Cláudia, né? Ela é Aqui, psicopedagoga, agora eu vi. né? Minha preocupação é ter aulas dinâmicas. Sim, faça um momento com seus. Agora é um pouco complicado porque nós estamos fora de sala de aula, mas levar isso para os alunos, né, o seu desejo de querer ter uma aula mais dinâmica, o que você pode fazer, e ouvi-los, dar a oportunidade de eles falarem como eles gostariam que fosse, dentro do perfil daquela instituição, dentro do que é possível, por que não atender o desejo daquela turma? Né? Dentro de uma forma que eles vão se envolver. Opa, parei. Parei ou são 5 Não, minutos? Não entendi. a gente está com 5 minutos. Ah, tá. A gente está com 5 minutos. A Carolina chegou, mãe de uma aluna minha, nossa, uma querida, Carolina Cunha, e todos que estão aí, muito obrigada. A gente não acabou ainda não. Olha, sobre os materiais, também temos muitas metodologias ativas, gente. Tem sites de metodologias ativas que podem ser usadas agora nesse período. Em termos de psicopedagogia, a editora WAK tem vários livros super bacana, recomendo assim, vários. Criar material de acordo com cada criança também, eu faço bastante isso, porque não tem nada pronto, cada criança é uma criança. Né? Quando você leva isso também para a sala de aula, você acaba, às vezes, tendo que criar o seu próprio material. Dentro da permissão da instituição onde você trabalha, você vai precisar criar o seu material que atende à necessidade daquela turma. Pode ser que no outro ano não vá atender, né? Porque cada turma é de um jeito, né? Assim como em casa. Sim, sim. Então, eu acho que é isso, e praticar e fazer com tranquilidade um bom trabalho, e perguntar, fazer cursos de capacitação. O professor não pode parar de estudar nunca, gente. O pessoal da educação não pode parar de estudar nunca. A gente está sempre inventando, fazendo alguma coisa. Então, essa mensagem que eu deixo, acho que a maioria é educador, para pai e para mãe, a palavra é calma, acolher, né? Gerenciar essa emoção sua, junto com do seu filho, né? E lembrar que sem uma emoção favorável, a gente tem um aprendizado comprometido. Tá? E aí eu vou passar a palavra para a Ana Paula, eu só vou agradecer demais a presença da Ana Paula, que foi maravilhosa, é uma excelente profissional, eu vou indicar para o meu irmão, vamos ver se ele vai... Agradecer a todos vocês que estão aqui. Lá em cima, gente, tem o link. Vocês entram no perfil meu, da Central dos Professores e da Ana Paula, para seguir a gente. Esse vídeo fica no Stories, depois ele vai para o meu canal do YouTube. No meu canal do YouTube, quem perguntou também tem um material bem legal falando de educação. Então é isso, quero agradecer a vocês e vou deixar esse restante, tem 3 minutinhos para a Ana Paula terminar a live. Eu que agradeço o seu convite. Agradeço o seu convite. Digo para você e para mim, para quem está nos acompanhando, cuide dos seus pensamentos, para que as suas emoções fiquem equilibradas, fiquem de forma que você encontre um bem-estar diante dessa situação toda que nós estamos vivendo, mas é possível, né? Busque o que vai te trazer esse bem-estar, o que vai te trazer equilíbrio às suas emoções. A gente olhando assim o Instagram, o Facebook, a gente encontra tantas pessoas se reinventando, né? Buscando uma forma de administrar, e não tem outro jeito, não existe uma resposta fácil para um problema que é difícil. Então, é dentro do simples mesmo, né? Vai no simples que dá certo, né? Vai no simples com seu filho que vai dar certo, é o que se pode fazer nesse momento agora. E é isso, eu te agradeço por conhecer essa central dos professores, eu vi seu trabalho maravilhoso, que a gente possa aí ter uma parceria de trabalho, de conversas, tá bom? Agradeço imensamente, eu te agradeço. Foi uma delícia, foi uma delícia. A gente nem percebeu que 1 hora passou muito rápido, né? Isso mesmo. Gente, obrigada. Cláudia, se você quiser, eu puder ajudar em qualquer coisa, estou à disposição. É isso, estamos sempre juntos, temos que nos fortalecer. E eu acredito que a educação é a salvação, né? Sem nenhum clichê. Não tem Mas a gente está junto. Nunca. A Luciana Belém apareceu agora, ela estava ontem na outra live, amiga da Cíntia.
Gente, Denise, obrigada, gente. Obrigada por tudo. Tá acabando. Não deixem de seguir a gente Isso aí. nos canais. Precisando de orientação, Pode. indicação, conta com a gente. Estamos Sim. aqui. Obrigada. Beijo. Obrigada, Vamos Esther. encerrar? Vamos sim. Um Beijo, fica beijo. com Tchau, Deus. tchau. Obrigada. Tchau. Tchau.